Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Viviane Matos, sou professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês acerca da competência 4 da redação do Enem. Já existem aqui no perfil do Projeto Pré-ENEM 2 vídeos, certo? E esses vídeos, eles tratam especificamente da competência 2. Nós abordamos um pouco sobre a questão do tema, certo? De como você deve elaborar a sua redação, pautado especificamente no tema proposto da redação. Nós trabalhamos um pouco sobre a construção do texto dissertativo, argumentativo, numa visão assim, mais estrutural, e aprofundamos de forma bem complexa e bem detalhada acerca da construção do repertório sociocultural da redação do Enem. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse assunto, você pode percorrer aqui o nosso perfil e procurar esses vídeos para que você possa entender um pouco mais sobre essa competência 2. Hoje, nós nos deteremos de forma mais detalhada na competência 4, como eu falei. E aí, como sempre, né, eu tenho trazido para vocês uma pequena reflexão acerca do conhecimento dessas competências e dos níveis que cada uma delas apresenta. Porque, como vocês sabem, a redação do Enem ela é dividida por nível, cada nível diz respeito a uma habilidade de produção textual que o estudante deve apresentar, e dentro dessas competências, nós temos as divisões de níveis. Cada nível diz respeito a uma nota, né, que o avaliador irá atribuir à sua redação. Então, se você foi muito bem na competência 2, ou 3, ou 4, ou qualquer uma delas, você pode tirar até 200 pontos em cada competência. E por isso, eu sempre coloco aqui para a gente, pelo menos, ver de forma superficial a grade específica, né, de cada competência, para que a gente possa entender o que o avaliador está esperando da gente. E, além disso, nessa aula também, nós vamos aprender um pouco sobre os principais recursos coesivos. Existem várias estratégias de construir um texto adequadamente coeso, certo? E nós vamos tentar verificar essas estratégias para que vocês possam utilizá-las nos textos de vocês e possam se dar bem aí na competência 4 da redação do Enem. Bom, primeiro, vamos ver, né, de fato, o que é essa matriz de referência em relação à competência 4, que é que ela exige. Vejam que na competência 4 é exigido que o estudante demonstre conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Quando ele fala em mecanismos linguísticos, está falando de fato da coesão textual e dos mecanismos utilizados dentro da redação. Vejam, outra coisa importante, que essa competência ela pode ser zerada. Se você não utilizar nenhum recurso com elementos coesivos, certo? Com elementos que possam fazer um entrelaço entre uma frase, entre uma oração e outra, entre o período e outro, entre o parágrafo e outro, você pode colocar a sua redação em risco, inclusive zerar esta competência. Esse fato, ele não zera a redação inteira, tá bem? Mas ele zera a competência. Então, por isso que é uma competência bastante importante. Ao meu ver, é uma das mais simples da gente conseguir os 200 pontos nessa competência. Mas, às vezes, os estudantes se confundem, não conseguem identificar quais são os elementos adequados para utilizar naquele contexto de uso, naquele parágrafo, com aquelas ideias, e acaba comprometendo o seu texto no que diz respeito à competência 4. Por isso que é importante nós ficarmos de olho. E aí vem todos os outros níveis, e nós vamos focar especificamente, até por conta do tempo, depois vocês podem estudar de forma mais detalhada, no nível 5. Lembrando que quando o estudante chega no nível 5, ele alcança 200 pontos na competência 4. E o que é exigido no nível 5 da competência 4? É exigido uma presença expressiva de elementos inter e intraparágrafos. Se você ainda não sabe o que é isso, não se preocupe, nós vamos tratar sobre isso ainda, tá bom? Um pouco mais adiante. E raras ou ausentes, né? De preferência ausentes repetições e sem inadequação. Então, veja,
você deve apresentar um variado arcabouço de elementos coesivos, de preferência, sem qualquer repetição desnecessária, porque existem repetições que são boas e existem repetições que são bem ruins. A gente vai também ver um pouco dessa diferença, tá bom? E evitar inadequações. O que seria essa inadequação? É você utilizar um elemento coesivo dentro de um contexto que ele não cabe, que não diz respeito àquele contexto, que torna o contexto mais confuso ainda. Então, nós vamos ver também alguns exemplos do que é esse uso inadequado, tá bem? E aí, na aula de hoje, nós vamos focar nesses elementos coesivos, em estratégias que vocês podem utilizar durante a produção textual de vocês, tá? Mas antes disso, a gente tem que entender de fato o que é essa tal de coesão textual. Quando que eu utilizo essa coesão textual? Por que que ela é tão importante dentro de um texto e principalmente dentro da redação do Enem? Gente, coesão textual, na verdade, é importante em qualquer contexto. Se eu estiver escrevendo um TCC, se eu estiver escrevendo um Twitter, se eu estiver escrevendo uma mensagem no WhatsApp, eu vou ser requerida de saber minimamente utilizar os elementos coesivos, embora de forma inconsciente, porque nós já fazemos isso no nosso dia a dia, não é? Mas a gente sempre utiliza elementos coesivos e esses elementos é que dão, de certa forma, uma construção coerente, uma construção que faça sentido para a pessoa que está recebendo a nossa mensagem, tá? Então, primeira coisa, a coesão, no caso, é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Olha, que coisa importante esse texto. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, nós estamos sempre buscando sentidos, certo? O que é buscar o sentido? Buscar o sentido no texto é tentar entendê-lo na sua forma mais integral possível e na sua forma mais coerente possível. E para que nós sejamos bons escritores, nós temos que prover recursos linguísticos para que o nosso leitor, no caso o avaliador do Enem, consiga entender aquilo que nós estamos tentando falar, certo? Aquilo que nós estamos tentando deixar explícito ali naquela redação que nós estamos oferecendo ao avaliador. Então, a coesão, ela é indispensável num texto dissertativo argumentativo como este do Enem, certo? Então, ela está na superfície. Por que que ela deixou claro isso? Ela que eu falo é a Koch, né? Por que que ela deixou claro isso? Porque, no caso, a coesão normalmente é tratada de forma particular junto com a coerência. Quando a gente fala de coerência textual, a gente está trabalhando, de uma forma bem superficial falando, a gente está trabalhando com a profundidade do texto, com aquilo que os sentidos, como a forma como os sentidos estão sendo construídos. A coesão ela vai ajudar na construção do sentido do texto, só que ela vai ajudar na sua superfície. Eu consigo ver os elementos coesivos de fato ali costurando aquele texto, tá bem? Vou deixar um pouco essa teoria de lado, porque eu acho que vocês já entenderam, e vamos tentar partir mais para a prática, né? Para a gente saber de fato quais são esses elementos coesivos. Aqui, gente, antes de fato continuar, eu coloquei um texto que eu sempre gosto de trazer quando eu estou tratando sobre coesão textual, certo? Existem, né, pessoas que acreditam que os textos eles não podem vir sem elementos coesivos. No entanto, a gente entende que a gente que estuda a linguística, a produção textual, a linguística textual, a gente entende que o sentido do texto, ele não necessariamente depende dos elementos coesivos da superfície, mas isso vai depender do propósito do texto, e por isso eu trouxe esse aqui para vocês verem, tá bom? Por exemplo, esse texto, ele não tem nenhum elemento coesivo na sua superfície. Ele não tem um conectivo, ele não tem uma conjunção, ele não tem um pronome que retome uma ideia anterior, ele não tem um substantivo que seja,
substitua ou evite uma repetição nas ideias anteriores ou posteriores, ele está desprovido desse tipo de elemento coesivo. No entanto, ele apresenta, sim, um nível de coerência textual que faz com que a gente entenda esse texto, certo? Vamos ler juntos, e aí eu quero que vocês vão entrelaçando, tá bom? Essas ideias e tentando entender esse texto na sua complexidade, tá? Vejam, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete e água. Cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, canetas, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátulas, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarros, fósforos, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefones, relatórios, cartas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógios. Gente, esse texto, inclusive, ele é um pouco maior. Eu trouxe ele de forma sucinta para que vocês percebam que, às vezes, né, dependendo do projeto do texto, a coesão textual ela é até dispensável. A gente tem aqui um texto que ele é literário, que ele está totalmente no oposto daquilo que nós, estudantes que vamos fazer a redação do Enem, estamos sendo exigidos. Ele está na outra ponta, porque nós não vamos fazer um texto literário, nós vamos produzir um texto dissertativo argumentativo. Então, para esse texto, existe essa licença do escritor dispensar os conectivos, dispensar os elementos de coesão para construir o seu texto. Vocês percebem que, mesmo sem ser elementos coesivos, nós conseguimos perceber do que se trata esse texto, não é? Imagino que vocês perceberam isso enquanto liam, que se trata da rotina de alguém que começa lá na casa dele, né? Vai falando sobre o dia a dia dele. A gente sabe até que personagem é esse, se é do sexo masculino, se é do sexo feminino. Possivelmente seja um homem, porque usa cueca e gravata, não é? É um homem que fuma, porque em alguns momentos do texto ele apresenta a palavra cigarros, não é verdade? E ele vai para o trabalho, aqui apresentando aspectos de escritório para a gente entender. Então, é uma rotina de alguém, não é verdade? Por que eu trouxe esse texto para vocês? Primeiro, porque eu quero que vocês entendam que existe uma diferença grande entre um texto que tem essa licença literária e ele pode ser construído sem elementos coesivos e o texto da redação do Enem, que é uma produção dissertativa argumentativa que necessariamente exige os conectivos, exige os elementos de coesão. Então, eu jamais poderia fazer isso aqui dentro da redação do Enem, porque eu poderia zerar a minha redação. Apesar de ser um texto coerente, cheio de sentido, por mais grandioso que o meu argumento seja, mas se eu não apresento qualquer tipo de elemento coesivo, eu posso zerar a competência 4, entende? Então, para esse texto, ele ser um texto rico, dentro da perspectiva coesiva, eu teria que colocar aqui vários conectivos. Eu poderia dizer: o homem pegou seus chinelos, foi ao banheiro, utilizou o vaso, depois deu descarga. No momento seguinte, ele foi até a pia, usou o sabonete para lavar o rosto. E assim por diante. Eu poderia refazer esse texto, inclusive fica uma proposta de exercício para vocês. Vocês tentarem refazer esse texto, incluindo uma narrativa a partir dos elementos coesivos, utilizando elementos coesivos para enriquecer esse texto, tá bom? Muito bem. Outra coisa que eu quero tratar com vocês é acerca do rebuscamento dos elementos coesivos. Alguns estudantes acreditam que quanto mais difíceis as palavras, quanto mais difícil o vocabulário que é colocado na redação do Enem, mais o avaliador vai achar aquilo esplêndido. E não é bem assim.
tá bom? O avaliador, ele não está ali para julgar o tipo de vocabulário que você está utilizando. Se é um vocabulário rebuscadíssimo, cheio de uma elegância linguística e tal. Bom, isso aí não interessa muito ao avaliador, mas veja bem, nós estamos falando de um texto escrito. Obviamente que ele vai esperar de você um texto formal. O que eu estou tentando te dizer é que um texto formal, dentro da escrita, ele não necessariamente é rebuscado, certo? Ele não necessariamente apresenta esse rebuscamento linguístico, que torna o texto, às vezes, até difícil de se entender, entende? Então, tudo bem se você gosta de utilizar um termo que seja mais complicado e tal, tudo bem usar, mas desde que você utilize de forma adequada, certo? Desde que você saiba exatamente o que é que aquela palavra, aquele conectivo significa ali, porque senão, ao invés de você pontuar a mais, você vai perder pontos por conta desse rebuscamento, tudo bem? Muito bem, gente. Então, tornar um texto coeso não se trata de forma alguma de tornar o texto rebuscado. Coesão não quer dizer rebuscamento. O rebuscamento do estilo serve apenas para desorientar o leitor em relação à direção argumentativa do texto. Então, se você coloca uma palavra bem difícil, pouco utilizada no português comum, no português convencional, o que pode acontecer é que nem você mesmo entende o que é que aquele conectivo pode utilizar. Eu digo isso como avaliadora, porque eu já peguei vários textos com conectivos ou até vocabulários alheios à coesão, que, na verdade, percebe-se que o estudante não soube utilizar aquele texto. Então, é muito melhor você utilizar de uma linguagem mais simples, no entanto, formal e clara, do que uma linguagem totalmente enfeitada e rebuscada desnecessariamente, entende? Espero que vocês tenham compreendido o recado. Eu coloquei aqui só um trecho de um poema para que vocês vejam que, às vezes, a beleza do texto não está na escolha difícil das palavras, mas está na articulação das ideias do texto, certo? Está na escolha, na verdade, dos argumentos, no caso da redação do Enem, tá bom? Eu vou ler só um trecho com vocês, só para a gente ter uma ideia. E eu que nasci no sertão, e no sertão fui criado, estou à vontade, pois de casa para o roçado, foi através do cordel que fui alfabetizado. E quando fui para a escola, já tinha boa noção. Hoje, após ler muitos livros, já cheguei à conclusão de que é muito relativo o assunto educação. Olha como esse texto ele é bem simples, zero rebuscamento, zero enfeite nas palavras. No entanto, ele é de uma riqueza de sentidos e de uma riqueza temática mesmo, que se faz desnecessário esse tal de rebuscamento linguístico, tá bem? Então, fiquem tranquilos. Eu sei que tem estudantes que, às vezes, ficam preocupados porque não sabem quais palavras, ou então preferem utilizar palavras difíceis, palavras de pouco uso na língua portuguesa, mas, na verdade, isso não vai influenciar muito na sua produção textual, no final, na sua nota, isso não vai influenciar tanto. Então, não se preocupa com isso. Se preocupa em escrever um texto que seja claro, que seja coerente, que seja coeso, mesmo que com uma linguagem mais comum, com uma linguagem mais simples, obviamente, fugindo da oralidade e sempre se aproximando da escrita formal. Tem como fazer isso, tá bom? E, finalmente, eu vou mostrar para vocês aqui alguns mecanismos de coesão textual, certo, gente? Esse vídeo, eu resolvi dividir essa aula, na verdade, em duas partes. Aqui, nós vamos ver os mecanismos de coesão textual a partir das classes gramaticais, a partir dos pronomes, substantivos e tal. E na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre os mecanismos de nível argumentativo mesmo, certo? Que vocês podem utilizar tanto entre os parágrafos, quanto dentro do próprio parágrafo. E aí eu também vou explicar para vocês na próxima aula o que é que isso significa. Bom, existem várias formas de vocês estabelecerem coesão dentro de um texto.
As principais são a partir da referenciação e da sequenciação. A referenciação retoma elementos já mencionados, ou introduz aqueles ainda a serem mencionados. Então, para você evitar repetir alguma palavra, você pode retomar utilizando uma classe gramatical, que é o que eu vou explicar logo em seguida. E também existe a coesão sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos, por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência à medida que faz o texto progredir. Nesse sentido aqui, são aqueles elementos que nos dão a ideia de quê? De que o seu texto ele não está parado, truncado, né, como a gente chama linguisticamente. Não é um texto truncado, ele é um texto que ele se desenvolve. E, para isso, os elementos coesivos estão aí, para te ajudar a construir um texto que realmente se desenvolva, tanto na sua superfície quanto na sua profundidade também, certo? A primeira estratégia que eu trago para vocês é a utilização dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem sim ser utilizados como elementos coesivos para evitar repetição e para enriquecer o seu texto. Vejam esse exemplo que foi tirado de uma redação acerca da manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gatos. Vejam bem, qual foi o pronome pessoal utilizado aqui? Vocês podem dar uma pausa, responder para si mesmo e em seguida conferir com a minha resposta. O pronome pessoal que foi utilizado aqui como elemento coesivo foi eles. Por quê? Porque ele está retomando alguns elementos que já foram mencionados anteriormente e está ajudando no enriquecimento coesivo do texto. Esse eles faz menção a algoritmos e robôs. Ao invés de eu dizer assim, algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet, algoritmos e robôs manipulam o comportamento das pessoas. Ao invés de eu repetir esse mesmo elemento, eu usei um pronome pessoal para evitar essa repetição. Ou seja, eu tive a expertise de não repetir os elementos que eu já havia colocado anteriormente. Isso iria, com certeza, saltar aos olhos do avaliador, né, caso você repetisse esses elementos. Então, para que isso não acontecesse, eu utilizei eles, tá? Outra forma, utilizando advérbios, tá bom? O tema é o mesmo, certo? Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Qual advérbio eu utilizei aqui para evitar uma repetição, certo? Eu utilizei o lá, que está fazendo referência a Cannes, né? Cannes, na França, ao invés de eu voltar para cá e utilizar a mesma palavra, Cannes, eu cortei essa possibilidade, coloquei um lá e fiz referência a Cannes, evitando uma repetição desnecessária, uma repetição que nesse momento não vem a calhar, não seria interessante, tá bem? Muito bem, vamos ver outras estratégias. Numerais. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à família. Duas o quê? Duas soluções possíveis dizem respeito à escola e à família. Vejam como o texto ele fica mais organizado, né? Porque ao invés de eu ficar repetindo termos desnecessariamente, eu só utilizo as classes gramaticais que existem no idioma para evitar que o meu texto fique empobrecido coesivamente, né? Nós também podemos utilizar os substantivos. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Olha só, aqui ele retomou algo que estava bem pertinho já, né? Quando ela diz assim, a estudante está fazendo menção à aluna.
Ficaria estranho, né, se eu repetisse, se eu dissesse, foi lembrada pela aluna. A aluna queria fazer valer seu direito. Veja. Então, ao invés de eu dizer a aluna, eu disse a estudante, eu poderia dizer a docente, aliás, desculpa, a discente, eu poderia dizer a educanda, certo? Eu poderia dizer a aprendiz, enfim, você pode substituir por tantos outros substantivos que vai deixar o seu texto muito mais bonito, esteticamente mesmo falando, quanto vai mostrar que você tem o domínio de elementos coesivos. Bom, e os pronomes possessivos? Também entram, ó. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. A importância do respeito às religiões de origem africana, certo? A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Esse seu direito está fazendo menção a quê? Vocês conseguem identificar aí? Vejam que está sendo utilizado aqui, certo? Um elemento possessivo, né? Um pronome possessivo, que não foi colocado aí à toa. Ele foi colocado para fazer menção a elementos que já foram citados aí. No caso, pode ser relacionado a respeito às religiões de origem africana ou a questão da prática religiosa. Então, o que a gente conclui, né? Esses elementos, gente, eles são indispensáveis. Indispensáveis. E, no fundo, não é tão difícil a gente conseguir esses 200 pontos na redação do Enem, porque isso aqui a gente já faz no nosso dia a dia. A gente já faz na oralidade mesmo, conversando com as pessoas que estão ao nosso redor, como a gente faz na escrita. O que é importante a gente entender é que a gente pode, nesse caso, adequar essa fala, adequar esse texto, né, à redação do Enem, certo? Aqui eu vou deixar o seguinte, como o vídeo já ficou um pouco longo, eu vou deixar esse texto para vocês analisarem de forma independente e vou pedir que vocês marquem aqui nos comentários elementos coesivos desses que eu mencionei para vocês, que vocês conseguem identificar nesse pequeno texto. É um texto da obra O Cortiço, do Aloysio Azevedo, e, se eu não me engano, aqui tem pelo menos umas 4, assim, vendo superficialmente, uns 4 ou 5 elementos coesivos que retomam ou que fazem menção a algo que ainda vai ser dito. Tentem fazer esse exercício por vocês, né, para o desenvolvimento da habilidade 4 na redação de vocês. E aí vocês podem colocar nos comentários aqui do vídeo do YouTube, e na próxima aula, que eu voltar aqui para conversar com vocês, eu vou fazer o comentário acerca desse texto, tá bom? Vou deixar aí como atividade de casa para vocês. Bom, nossa meta, sempre lembrando, é atingir o nível 5, no caso de todas as competências, das competências 1, 2, 3, 5 e 4, que é a que nós estudamos hoje. Que significa o quê? Presença expressiva, ou seja, uma presença bem significativa de elementos coesivos, inter e intraparágrafo, entre um parágrafo e outro, e dentro de cada parágrafo, e raras ou ausentes repetições e inadequações. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com vocês essa questão das repetições, o que é legal e o que não é legal da gente trazer dentro de um texto argumentativo, dissertativo. Também evitar as inadequações, vou dar uma dica para vocês também. E nós vamos tratar principalmente nos elementos coesivos que vocês podem utilizar entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Nesse caso especificamente, nós vamos tratar das conjunções. O mais, o porém, o contudo, todavia, no entanto, todas essas aí. Como vocês podem utilizar dentro da redação do Enem? Tudo certo? Muito bem, gente. Eu agradeço a vocês pela atenção
Espero vocês na próxima aula sobre a competência 2, tá bem? Espero que o material, a explanação tenha ficado claro para vocês, mas qualquer dúvida vocês podem registrar aqui nos comentários do YouTube, tá bem? Fiquem bem e até a próxima aula.